descrição que a gente faz, né, é um recurso de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência visual, que é para todo mundo estar podendo participar um pouco mais, né, de uma forma um pouco melhor. Então, hoje a gente vai falar sobre a nossa querida lei, a Política Nacional Aldir Blanc, que está aí no momento, e sobre também, querida, né, que ainda está trazendo os impactos aqui para nossa região, a Lei Paulo Gustavo. Bom, foram duas Djalma, leis. só um pouquinho Oi. antes da gente começar, vamos colocar para os nossos telenautas o nosso Instagram, porque a gente está precisando aí agora de mais seguidores no Instagram da Coat, para que a gente possa também fazer essa transmissão pelo Instagram. O Instagram nos pede, né, um número X de seguidores e a gente então está precisando aumentar. Passa para nós aí o arroba da Coat. Então, muito bem lembrado, meu mano. É isso aí. É @ongcoate, _ consciência e atitude. Então, galera, a ideia principal é fazer lives para a gente poder estar trocando ideia e estar construindo juntos, né? Então, esse tete a tete da live, da interação ali ao vivo é muito bacana, muito melhor. E então, só que a gente precisa aí aumentar o número de seguidores no Instagram para a gente estar podendo fazer essas transmissões ao vivo. Então, Emerson colocou aí na tela, fica aí, quem quiser fortalecer já sabe, segue a gente, compartilha, manda para os parceiros, que é para a gente estar construindo esse espaço aqui de fortalecimento da cultura, certo? Então, bora falar de Paulo Gustavo e de Aldir Blanc? Bora! Então, tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc surgiu num momento de pandemia, eram leis emergenciais, porque a gente sabe que o setor da cultura, o setor de eventos, foi o primeiro a fechar durante a pandemia, e era preciso, né, porque a cultura e a arte, o que mais sabe fazer é aglomerar pessoas, então a gente entendeu que era preciso, e também foi o último setor a voltar, e isso trouxe impactos negativos muito fortes na economia, para aquelas famílias, para aquelas empresas e para aquelas entidades culturais. Então, ficar fechado por tanto tempo foi muito prejudicial, e isso impactou em toda a economia do país, né? Porque a gente sabe o quanto é importante, o quanto a cultura contribui com o PIB do nosso país, com a geração de emprego e renda, então acabou impactando todos os setores, e por isso surgiu então a Lei Paulo Gustavo e também a primeira edição da Lei Aldir Blanc, como eu disse, duas leis emergenciais. Bom, teve uma longa história, né, que a gente teve aqui a Dinorá, no outro programa aqui contando um pouco para nós, a gente em outro momento vai contar um pouco mais dessa história, que teve vetos presidenciais, que teve muita discussão no Congresso, mas também teve muita participação popular, muita pressão popular, e acabou então sendo aprovada. A Lei Paulo Gustavo foi o maior investimento da história do nosso país, né? Com quase 4 bilhões de reais. Era um valor principalmente do fundo do audiovisual, que ficou muito tempo parado, então ficou um recurso lá acumulado, digamos assim. Então o governo federal, em 2023, com a recriação do MINC, com o governo Lula, então colocou esse dinheiro para a rua para estar aí fomentando, né, o setor da economia e o setor da cultura e das artes. Essa lei Paulo Gustavo, ela alcançou 98% dos municípios, então o dinheiro veio de Brasília para os estados e também para os municípios, foi aberto editais, a galera teve participando, muitos aprovaram seus projetos, então agora ainda em alguns municípios em fase de execução, em fase de finalização, outros já foram finalizados, e a gente já viu muita coisa boa e rica nesse país que foi produzida através da lei Paulo Gustavo. E também, naquele momento, teve a primeira edição da Aldir Blanc, que foi emergencial, mas depois disso, a luta continuou, a luta política por a implementação de uma política nacional continuou, e a gente teve um grande resultado aí, então, com a criação da Aldir Blanc, agora não mais como uma lei emergencial, mas como uma política nacional, que tem aí 5 anos trazendo recursos, descentralizado, né? Novamente, sai de Brasília, vai para os estados, onde é aberto editais, e também vai para os municípios, sem contrapartida nenhuma dos cofres dos municípios. Então, uma grana que vem do governo federal, chega no município, vai girar no comércio,
vai fomentar a cultura sem sair R$ 1 dos cofres do município. Então é um ganha-ganha, como se diz, né? E a gente está aí agora no segundo ciclo da PNAB. Já tivemos o primeiro, já tivemos os editais, muita gente contemplada, e agora então está chegando aí o segundo ciclo, o recurso vai ser depositado na conta dos municípios, agora a partir do dia 24 de novembro, e para os estados já foram todos também, o dinheiro já chegou na conta dos estados. Isso é uma Inclusive... coisa importante, Djalma, eu acho que destacar é o seguinte, a gente agora vai ter na Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul já os editais, né, Djalma? Já Já estão está lá os editais e tal, então o pessoal pode acessar, pelo Procultura, é isso, né? Procultura. Os editais do estado já Então, foram entra lançados. lá, né, no Google, coloca lá, né, Secretaria da Cultura, Procultura, né, do Estado do Rio Grande do Sul, e pode acessar esses editais, né? Sim, já tem várias linhas de editais do estado que foram lançados, né? A oportunidade já está aí. Então procura lá, não deixa para depois. E logo menos vai estar sendo lançado também nos municípios, né? E o Emerson sabe aí o quanto é impactante, né, esses recursos nos municípios. Pode falar um pouquinho mais para nós sobre isso? Eu vou colocar aqui para o pessoal dar uma olhada, aqui, né, para o pessoal procurar aqui, peraí, deixa eu editar aqui, editar, vamos lá, que tem um acento ali, né? Vamos colocar o Procultura do Rio Tá Grande colocando do o link aí, Sul. que maneiro. Facilitando aí para os Aham. artistas, né? Então, Aí, pessoal, e agora vai. Foi, lembrando aqui, Procultura. show, show, é isso Então, aí. Djalma, então, mano, olha só. Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente trazer, de novo, reforçar isso, né? Porque a cultura, ela nos faz bem de várias formas, né? E uma delas é economicamente, né? Que muita gente, às vezes, faz a crítica e tal, né? Mas a pessoa não se dá conta que ela escuta música, que ela vê novela, que ela vê filmes, né? Que isso tudo é arte, que isso tudo é cultura também, né? Então, existem estudos da Fundação Getúlio Vargas, né? Que nos mostram que a cada R$ 1 investido em cultura pode gerar até R$ 6 de retorno, né? Então, eu sempre reforço essa fala, né? De que quando, né, vamos trazer um exemplo para Venâncio Aires, né? Se a gente colocar um palco na frente da igreja ou em qualquer outra praça, né? Isso vai movimentar, então já começa pela própria estrutura do trabalho ali, né? Desse palco, montagem do palco, som, luz, né? Os artistas que vão estar envolvidos. E aí no entorno, se tiver uma lancheria, um bar aberto, já começa a vender mais. Um pipoqueiro já pode encostar para vender sua pipoca, um cachorro quente, né? Enfim. E sem falar que toda uma produção, digamos, né? Que for uma apresentação de dança, pode passar lá na loja de tecidos, comprar o tecido para fazer as roupas, né? Então, isso tudo dentro desse ambiente da cultura, né? Esse ambiente cultural, ele vai, além, então, de trazer outros benefícios, também beneficia muito a nossa cultura, né, Djalma? Com certeza. Para vocês verem o impacto que tem isso, né? A gente tem aí a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que foi principalmente em cima da Paulo Gustavo, que identificou que para cada R$ 1 investido em cultura, o governo arrecada mais de R$ 6 de impostos. Então, é para ver como a cultura ela não é despesa, ela é um investimento, né? Então, imagina que Venâncio Aires, que é aqui da onde a gente está falando agora, nos 5 anos aí da PNAB, vai receber mais de 2,5 milhões de reais. Isso vai dar um retorno de mais de 10 milhões de reais para os cofres do município, que daí pode estar reinvestindo parte disso na cultura e também pode estar investindo parte disso em outros setores importantes da sociedade. Isso é Então, uma coisa interessante, realmente, tu apontar, Djalma, porque acontece o seguinte, né? Tem muita gente que vem com aquela fala, né? Ah, mas por que que não investe esse dinheiro na saúde? Por que que não investe, né? Primeira coisa, quando se monta, né,
a LDO, né, a Lei de Diretrizes, agora me Orçamentário? falhou o nome, né, mas quando tu tem um orçamento, seja municipal, estadual, federal, cada pasta, né, Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento, cada um tem um valor X para gastar, né? Então não se tira dinheiro de um para botar no outro. E a cultura gerando verba, isso pode dar renda para o município, que o município daí pode fazer as aplicações que necessita. É isso aí, é entender o giro, né? Olhar para a cultura muito mais do que entretenimento, do que lazer, olhar para essas dimensões, né? Simbólica, de economia, de geração de emprego e renda e de cidadania, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui em outros episódios, porque realmente somos hoje mais de 5 milhões e meio de trabalhadores da cultura que têm a sua renda, que têm a sua vida, os seus ganhos através da cultura e das artes, e ainda existe um campo muito grande, porque se cada R$ 1 que investe volta 6, então quanto mais investimentos, maior vai ser o retorno. Então, vocês aí que são artistas, produtores culturais, são de entidades que fazem cultura, vem fazer parte desse time, vem trabalhar com cultura e arte, está tendo muitas oportunidades e um dos objetivos desse programa aqui é justamente chamar todo mundo, né, para vir estar somando aí nesse grande investimento na cultura, que é também um investimento em pessoas, né, em desenvolvimento da nossa sociedade, certo? Vamos fazer o Emerson, seguinte, vamos trazer aquela planilha com os boa, valores de Djalma, né? Porque ótimo, ali a gente tem o valor concreto, real, né? Do que a gente está falando, né? excelente. Qual que é a página ali, Djalma? Bom, aqui nós temos uma apresentação bem longa, A né? Mas 15, lá né? na página 14 a gente tem os números. Os números aqui do Vale do Taquari e do Rio Pardo, tá, pessoal? 14, aí. Então, RF2 aí, eu não vou conseguir acompanhar aqui, Emerson. Acho que para ti fica melhor aí. Mas a gente vê ali. Uhum. Eu acho que vamos começar pelo município de Venâncio mesmo, como exemplo ali, para ver os números. Tá, aí a próxima página? Acredito que Não, sim. aqui, valores PNAB, deixa eu ver se é a 15. Aqui, é a 15. Venâncio Aires. Na lei da Paulo, da LPG, né, da Paulo Gustavo, foram 626 mil, Uau. né? O primeiro ciclo da PNAB foram 506 mil. E aí, os 5 anos, né, são 2,5 milhões, né? E aí, o total entre PNAB, né, e LPG nesse período de 5 anos vai fazer um total de 3.159.382 com 30 centavos. Então, atualizando os números, são mais de 18 milhões de retorno que vai ter aqui em Venâncio de giro. Olha quanta coisa boa a gente pode estar fazendo com isso, né? Então, essa é a lógica que a gente tem que olhar para a cultura. A gente tem os números aí também, né? Eu acho que o total de todo o Vale do Taquari, de todo o Vale do Rio Pardo. Aqui eu acho que é na 14. Aqui, Vale do Taquari. Do Rio Pardo são 21 milhões. No Vale do Taquari são 20 milhões. E tem Isso os quebradinhos, né? o total dos 5 anos, né? Isso, o total dos 5 anos para o Vale do Rio Pardo, 21.359 com 124 com 82 centavos. E no Vale do Taquari, 20.173.406 com 18 centavos. Então, temos mais de 41 milhões de reais para serem investidos aqui de 2023 a 2028. Isso vai dar uma aquecida muito forte na economia e, novamente, né, todos os municípios eles podem acessar e todos eles não têm contrapartida do cofre municipal. Claro que temos um detalhe importante aí que precisa ser prestado atenção aí, né, precisa ser cumprido pelos nossos gestores, que aqueles municípios que se cadastram para receber os recursos, eles têm que se comprometer de que o recurso que o município faz não pode diminuir. Então vamos lá, se o município investe 300 mil reais por ano na cultura,
ele não pode agora, que está vindo a PNAB, substituir o investimento. Ele precisa obrigatoriamente continuar investindo, no mínimo, aqueles 300 mil que já investia, tá? Então, isso aí é para ser um plus, um a mais na cultura, né? Não para substituir os gastos do município, certo? E é tão impressionante, Emerson, olhar para aquele número tanto da PNAB quanto da LPG, comparando aqui com o Venâncio, que a gente tem uma realidade melhor, né? Que a gente consegue enxergar melhor, que aqui o nosso recurso do Fundo Municipal de Cultura, que é um recurso que está garantido para a cultura todo ano, para editais, para incentivar projetos, ele é de aproximadamente 250, 300 mil por ano, tá? E de repente, numa vez só, na Paulo Gustavo, veio o dobro disso. Então, realmente a gente está vivendo agora um momento ímpar na cultura e é em todo o Brasil, né? E a gente está vendo muito o impacto disso nas escolas. Vocês aí, de repente, já tiveram um projeto na escola, vocês professores, enfim, a gente está vendo tudo isso. Vamos chamar o pessoal aí para dar aquele like, para seguir? Faz a mão aí, mano. Então, agora vamos então para o intervalo Coate, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, então. Deixa eu pegar aqui, né? O nosso famoso roteiro. Então, intervalo Coate, deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe o nosso podcast para fortalecer o movimento e fazer as informações circularem. Importante, vou dizer de novo. Dá o like, faz um comentário, deixa um coraçãozinho para nós. Um coraçãozinho a gente já está feliz. E compartilhe o nosso podcast, porque aí a gente vai, né, movimentar o algoritmo, fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas, né, Djalma? Exatamente. Então, fortalece aí, galera. Esse é um desafio que a gente está encarando aí nesse momento, que é o nosso projeto Pode Crer Coate. A ideia aqui é criar esse espaço nas redes sociais para a gente estar falando de cultura, para estar trazendo informações importantes para os artistas, fazedores de cultura, sobre políticas culturais, sobre como acessar recursos e colocar aqueles projetos em prática. E a gente também quer usar esse espaço para abrir um pouco a visão da galera, falar de cultura nas suas dimensões simbólica, estética, de economia e de cidadania. Então, fortalece com a gente, compartilha esse vídeo com os amigos, chama mais gente para estar participando, que logo menos a gente vai alcançar o número necessário de seguidores para estar fazendo isso através de lives e tendo a participação de vocês aí ao vivo, interagindo com a gente, mandando mensagem, contribuindo, tirando dúvidas, porque esse é o objetivo do Pode Crer Coate, Cultura e Informação. Seguimos, mano? Bora! Então, Bom, mano, a gente já acho que tem que a gente tem que falar acho que um pouquinho da PNAB agora, né? Porque agora, né, para quem pretende usufruir esses recursos, né, Djalma, que vai estar chegando no município, como é que funciona isso? Então, galera, assim, trazendo uma partezinha técnica, né, essa lei, a Política Nacional Aldir Blanc, então é a lei 14.399, tá? E também vem junto com algumas instruções normativas, o decreto de fomento à cultura, são leis novas e políticas novas que surgiram a partir de 2023 e trazem várias características importantes, e uma delas que está na alma dessas novas políticas é a participação social. Então, o município se cadastrou, recebeu o recurso e agora ele precisa chamar a comunidade cultural para estar dialogando, para estar trocando ideia e ver as melhores formas de aplicar esse recurso nos seus municípios, tá? A gente sempre gosta de editais de fomento a projetos, né? Que é onde os projetos são executados, né? A gente vai lá para a escola fazer os projetos, na quebrada, na praça, enfim. Mas existe também outras opções, como premiação, que é muito importante reconhecer aqueles que já fazem cultura há muitos anos. Também tem editais de bolsa para a galera que quer estudar, né, gestão cultural e fazer também intercâmbios. E também tem os projetos de ações continuadas, que são aquelas entidades que já atuam há muitos anos. Às vezes a gente sabe a dificuldade, muitas vezes, de, cara, manter aberto, pagar água e luz, internet, ou ter alguém ali para estar
está à disposição da comunidade, então também tem essa possibilidade aí, tá, de fazer esse custeio, de fazer algo que seja permanente. E dentro da Aldir Blanc, a gente também tem a Política Nacional Cultura Viva. Cultura Viva é uma política cultural fantástica dos pontos de cultura, que a gente vai trazer, eu acho que exclusivamente esse assunto, né, Emerson, em outro momento, porque é muito importante a Lei Cultura Viva, que basicamente ela é das culturas de base comunitária. É aquele lugarzinho de cultura, aquele ponto na comunidade, onde quando é estimulado, ele acaba interagindo com todos os outros setores da sociedade, como escola, outras entidades, próprio poder público. Então, a cultura viva está dentro da PNAB, tem uma porcentagem, 25%, para aqueles municípios que ganham acima de 360 mil reais, como é o caso de Venâncio, Santa Cruz, Lajeado, e para quem ganha menos de 360 mil reais não é obrigatório, mas é indicado, tá? Que se reconheçam aquelas entidades dentro dos municípios que fazem esse trabalho de base comunitária. Além disso, a gente tem as ações afirmativas, né, Emerson? Tanto em todas as políticas novas, as novas políticas culturais, todas trazem essa característica de ação afirmativa, que basicamente 20% dos recursos tem que ser para projetos periféricos, tá? Que vão ser realizados lá em áreas periféricas, áreas de vulnerabilidade, também áreas afetadas por enchente, por exemplo, e daí vai depender muito da realidade de cada município, né? Cada município tem uma realidade de público historicamente vulnerabilizado. Então, é disso que a gente está falando. E a gente também tem cotas para pessoas negras de 25%, a gente tem as cotas para indígenas de 10%, e a gente tem cotas para PCDs de 5%. Então, a gente percebe que, além dessa característica de participação social, para decidir como implementar a lei no município, também temos essas ações afirmativas buscando incluir aqueles que historicamente ficaram de fora, né? Nunca tiveram a oportunidade de participar, sempre foram invisibilizados. Agora, essas políticas fazem questão de que esses sejam incluídos. Inclusive, ainda dentro das ações afirmativas, tem a chamada busca ativa, que é um dever que os gestores municipais, o Conselho Municipal de Cultura e também toda a sociedade vai em busca daqueles fazedores e fazedoras de cultura que fazem a cultura acontecer no dia a dia, todos os dias, há muitos anos, mas que às vezes nem se reconhecem como artistas ou não se reconhecem como beneficiários dessas políticas e acabam ficando de fora. Então, todos nós temos uma certa obrigação de ir em busca dessas pessoas e trazer eles para somar nessa ideia que a gente acabou de falar, né? Que quanto mais se faz cultura, quanto mais se investe em cultura, mais retorno a gente tem e mais a nossa sociedade se desenvolve. É por aí, meu mano? Teu microfone tá desligado, irmão. O microfone, ei, microfone, ei, som, Agora teste. sim. Então é o caminho da arte, o caminho da cultura, da alegria, né, da emoção, do entretenimento, né, também, a gente precisa, né, também dar um tempo para a cabeça, às vezes dar uma esvaziada, né, nada como um pouquinho de arte, né, para fazer esse trabalho. Eu estava pensando aqui, e tem uma questão que é a seguinte, né, Djalma? Tem muita informação, né, nisso que tu está trazendo, né? Então, eu acho que era interessante a gente falar um pouquinho do MINC, né, do Ministério da Cultura, que tem no site, né, cartilhas, tutoriais. Eu acho que para quem quer participar dos editais, eu acho que deve participar, nem que seja para aprender, iniciar, né? Eu vou disponibilizar agora aqui também o site do Ministério da Cultura, onde as pessoas Boa, podem acessar e conhecer mais, né? ótimo. Cara, isso é importantíssimo, isso que tu tá trazendo, porque para quem tá chegando agora, parece assim um turbilhão de informações, né? Mas primeiro eu quero dizer que o primeiro passo é se aproximar, pegar o que tá, como é que, a que pé anda isso no teu município, tá?
para participar das audiências públicas, ajudar a construir, depois ir conhecendo os editais e vai se encaixando que vai dar tudo certo. Mas para quem quiser ir se preparando melhor, conhecendo melhor, que eu acho também que, de certa forma, é até uma obrigação da sociedade civil acompanhar por dentro o sistema, né? E o Ministério da Cultura traz essa possibilidade através do seu site. O Emerson colocou aqui, tu colocou o link do próprio site do Ministério da Cultura, né, mano? Mas também tem um site que é exclusivo da Aldir Blanc, tá? Mas aqui, nesse site que tu colocou, nesse link que tu colocou aqui, as pessoas vão chegar lá bem de boa, tá? E dentro desse site, dentro dessas abas da política Aldir Blanc, ali a gente consegue ver vários painéis de dados, tá? Tem muita transparência ali, ver quanto cada município tem para receber, se já recebeu, como foi investido o primeiro ciclo, se foram editais, quantos ganharam os editais, até os juros que está rendendo no banco a gente consegue estar a par, tá? Então, eu acho que é uma excelente ferramenta para a gente poder estar fazendo uma cobrança e também estar podendo acompanhar, né, colaborar, porque a gente sabe que alguns gestores, infelizmente, não fazem por despreparo ou simplesmente por negligência, porque não estão nem aí, mas a gente também tem muitos gestores que têm vontade, mas às vezes estão chegando agora, também, como eu falei, são políticas novas, até se adaptar com tudo isso, às vezes leva um tempo, então tá aí um excelente espaço no site para ir lá pesquisar, dar uma brincada lá de pesquisar nos outros municípios também, como é que foi, que é muito importante, vai contribuir demais. Eu acho que também acho que é importante ressaltar uma atividade, né, Djalma, que tu tem realizado, que é essa atividade de agente territorial do Ministério da Cultura, porque, né, além de produtor cultural, né, e fundador da Coat, também tem essa tua nova função aí, né, que tu foi selecionado pelo Ministério da Cultura para ser um agente territorial e para algum município que está com dificuldade, quer entender mais, tu pode fazer também esse esclarecimento para esses gestores, né, João? Exatamente. Então, mano, dentro do próprio recurso da PNAB, tem 5% desse recurso que o município pode utilizar para estar contratando empresas, universidades e outros escritórios que possam estar auxiliando na implementação dessa política no município. Por quê? Alguns, como a gente disse, né, estão chegando agora, ainda não estão bem a par. Tem outros que têm preguiça de fazer, então contrate alguém. Se não está com vontade de fazer, contrate alguém. E tem também aqueles que têm tanto trabalho, já tem tanta coisa para fazer, que acaba que é muita coisa, então tem essa oportunidade também de estar contratando uma assessoria para estar implementando isso, tá? Então, 5% pode ser utilizado. Eu tenho trabalhado prestando serviço de consultoria e assessoria para vários municípios. Eu tenho a minha MEI, a Quinto Elemento Produções Culturais, já deixo aqui a minha propaganda, né? E então, eu já fui chamado por alguns municípios, já estou aí com 6 municípios, estou atuando, inclusive, no momento com alguns, e tem sido muito da hora a experiência, e a gente vê que a gente consegue somar muito forte com esses gestores, e quem ganha, na verdade, né, no final das contas, é a comunidade, tendo um bom processo, fazendo as coisas tudo certinho, como deve ser, o resultado acontece logo ali no final. Mas além desse trabalho que eu tenho feito, né, enquanto MEI, enquanto Quinto Elemento, Produções Culturais, eu também tenho a minha função como agente territorial de cultura, que eu me orgulho muito de estar participando. Eu acho que esse também, Emerson, merece um episódio para a gente falar da política nacional, dos comitês de cultura e dos agentes territoriais de cultura. Mas por hora, eu quero só dizer para vocês que eu participei de um edital do MINC e fui selecionado, tinha apenas uma vaga aqui na nossa região do Vale do Rio Pardo, e eu fui selecionado, e hoje eu faço parte de um programa que é uma estratégia do governo federal para fazer com que as informações da cultura cheguem até a ponta, cheguem até esse povo que a gente acabou de dizer que historicamente foi excluído, que historicamente é deixado de lado. Então nós temos uma missão, nós agentes territoriais, de levar essas informações para esse público, principalmente, mas não só para eles, para outros que já trabalham com
com cultura e arte também, a gente vem para somar, e também com municípios, tá? Então, só para separar, eu faço meu trabalho de assessoria e consultoria, que daí é um trabalho completo, fazendo edital, fazendo minutas, fazendo os anexos, fazendo toda essa parte, né? Inclusive audiência pública e tudo mais. Mas eu também faço esse outro trabalho que não tem custo nenhum para os municípios e nem para os produtores culturais, que é de trazer informações, que é de tirar dúvidas, que é de dar algumas dicas, que é de auxiliar, né, para essa boa execução, tá? Então, como agente territorial de cultura, aqui no Rio Grande do Sul somos 43, somos 601 em todo o Brasil, e dá para comparar com um agente de saúde, tá? Que é aquele que vai lá buscar quem está precisando, levar informação, levar algum auxílio, e além de trazer as informações do governo federal aqui para o nosso território, nós também temos uma missão de mapear o que acontece aqui no nosso território e levar para o governo federal. Por quê? Porque lá em Brasília eles não sabem o que acontece aqui em Venâncio. E olha o tamanho desse Brasil, né? Temos lá as características do Nordeste, as características do Norte e as características aqui do povo do Sul. E mesmo no Rio Grande do Sul, Emerson, tu que é bastante viajado aí para esse Rio Grande do Sul, olha quantas tribos a gente tem, né? Dentro do Rio Grande do Sul. Então, cada lugar tem uma realidade. Então, é minha missão, nossa missão também de mapear isso tudo e levar essas informações para o governo federal, na ideia de que eles criem leis e políticas culturais mais assertivas, mais dentro da nossa realidade, né? Para que não venha alguma coisa que foi pensada lá em Brasília para nós aqui, quando vê não vai ter nada a ver com a nossa realidade. Então, tudo isso são estratégias que o governo federal tem usado para descentralizar os recursos, tá? E para fortalecer o acesso, para democratizar o acesso a esses recursos e potencializar a cultura e tudo de bom que a cultura tem para oferecer para a nossa sociedade. Djalma, eu acho que era importante a gente agora, já que a gente está se encaminhando aqui para o final, para a gente falar também para os nossos fazedores de cultura, né? Quem é que pode inscrever esses projetos, né? Como é que funciona? Como é que eles podem participar desse processo, né? Show. Então, via de regra, a lei federal, ela diz que pode entidades culturais com CNPJ, né, entidades registradas que sejam culturais, tá? Empresas culturais, tá? Tem que ter lá no seu CNPJ, tudo certinho, que é uma empresa que trabalha com cultura e arte. Também pode artistas, MEI, tá? Também artistas através do seu CPF, também pode. E uma grande novidade que também tá tendo é coletivos culturais sem CNPJ. Claro que em cada um desses tem que ter uma comprovação de que trabalha com cultura e arte há pelo menos 2 anos. Então vamos lá, a gente tem um grupo aí que faz cultura e arte há anos, mas nunca criou um CNPJ, nunca criou uma associação. Pode participar? Pode, desde que consiga comprovar isso, tá? E também flexibiliza para outras individualidades, por exemplo, servidores públicos do município pode estar participando dos editais, que é algo que nunca pôde, né? Porque entende-se que quantos professores tem, né, que são artistas? Tá o exemplo aí, ó, com nós, professor Emerson, que é professor e também é artista. Então ele é professor lá durante o dia, na sua carga horária, mas ele é artista o tempo todo, dá para dizer, né? Mas principalmente à noite, final de semana. E assim também pode ter alguém até mesmo dentro lá de um departamento burocrático da prefeitura, alguém que passa lá o dia inteiro no computador, mas à noite vai lá fazer o seu show num bar, ou vai lá participar da sua companhia de teatro. Então, o governo federal estendeu o olhar para esse povo, para não excluir ninguém, e eles também podem participar. Com a exceção de que servidores públicos que participarem diretamente da elaboração dos editais, ou de decidir quais critérios vão ser avaliados e tal, esses não vão poder participar, né, pessoal? Por óbvio, né? Porque senão eles acabariam tendo alguma vantagem, né? Ou poderiam puxar alguma brasa pro seu assado na hora de elaborar isso tudo. Então, é a única exceção. Inclusive, conselheiros municipais de cultura também podem estar participando, claro,
se participou dos editais, não vai poder participar de nenhuma outra etapa, né, de avaliação, coisa desse tipo. Então, muito abrangente também nesse sentido, né, Emerson? Sim, sim, sim. Ele é muito abrangente, né? E democrático, né? Quando ele faz esse movimento de abrangência, né? Ele democratiza também a arte e, claro, quem não tiver assim, diretamente ligado ao processo, né? É uma questão quase óbvia, assim, né? Porque senão, né? Bem, como tu falou, pode puxar o assado para o seu lado. Mas fora essas pessoas, né? São diversos, né? Que daqui a pouco tem alguma vontade de fazer, não tinha recurso, não achava como, né? Tem esse caminho aí, né? Que é os editais, né? Do governo federal e também tem os fundos de cultura, né? Que eu acho que também é uma verba, né? Que a gente tem que democratizar ela, né? E fazer com que os municípios, né? Olhem para as diversas culturas, né? Eu acho que isso é muito importante. E como acho que, como sempre, né, como nós como sociedade, como fazedores de cultura, nós temos que fazer valer a nossa opinião, né? Já que a PNAB tem esse princípio de participação social. Bom, eu acho que agora é a hora de mandar um salve aí para os amigos e parceiros, né, os guerreiros da cultura. Eu vou começar por mim aqui, então. Eu queria agradecer aí a audiência de todos e todas, né? E agora, cada vez mais, nós vamos estar aprimorando, trazendo novidades aí, no nosso podcast. Em breve, nós vamos estar conseguindo também fazer transmissões online, onde as pessoas vão poder entrar, participar, fazer perguntas. Acho que isso vai ser mais um diferencial para o nosso podcast. Pode crer, Coate. Pode crer, mano, Emerson, que satisfação estar aqui contigo mais uma vez e gratidão aí para todo mundo que está acompanhando com a gente, que está curtindo aí, fortalece com a gente, certo? Quero mandar aqui um salve para a Rose, para a família, um abração para todos os parceiros e é isso aí. Pode crer, Coate, tamo junto. Poxa, eu esqueci da esposa, não posso esquecer da esposa, né? Beijo para minha esposa, beijo. Tchau, tchau, abraço. Não quer concluir a gravação? Conclui.